A cada dia, somos surpreendidos com a falência dos programas do governo Dilma. Dia desses, anunciaram o corte em 50% no Pronatec. O Ciências Sem Fronteiras não conseguiu ultrapassar o limiar da incapacidade da gestão pública. O PAC apresenta sérios problemas estruturais, que, ao passo que o governo lança as novas fases do programa, se esquece de concluir as etapas iniciais. Agora, os jornais de hoje, Folha de São Paulo, entre eles, noticiam que o programa Minha Casa Minha Vida sofrerá aspas, alinhamento. Há disponibilidade orçamentária. Apesar de não ter concluído 1,4 milhão de moradias na fase 2, ao que tudo indica, o governo erguerá novo palanque para, mais uma vez, lançar midiaticamente nova fase de promessas ao povo brasileiro. Promete-se mais 3 milhões de casas até 2018. Enquanto a presidente Dilma persistir em manter o discurso estelionatário que lhe custou sua popularidade, a construção civil é atingida por uma das mais fortes crises que abalam as estruturas desse setor. Até o ano passado, a indústria da construção era um dos segmentos de maior crescimento na economia brasileira. Os avanços econômicos do setor sustentavam a já então destroçada indústria nacional e se apresentava como um dos poucos setores que ainda geravam emprego e renda neste país. Com a divulgação do PIB do segundo semestre deste ano, podemos ver que a incapacidade do governo Dilma em conter a crise provocou abalos consideráveis, até mesmo neste segmento que, no passado recente, apresentava projeções de crescimento. No período analisado, a construção civil acumulou queda de 8,4%, a pior redução do setor industrial e o pior resultado de toda a série histórica iniciada em 1996, senador Fernando Bezerra. Esta, sem dúvida, já é a maior crise enfrentada pela construção civil, uma crise sem precedentes. De julho de 2014 até julho de 2015, o setor acumula mais de 600 mil demissões, com um recuo de 5,6% nas vendas em 2014. De acordo com o levantamento realizado pela revista Exame, este importante segmento da indústria brasileira já registrou uma queda de 98% do lucro para as empresas abertas, somente no primeiro trimestre deste ano. A rentabilidade caiu de 11,2% em 2013 para 2,3% em 2014. E apenas 3 das 23 empresas de construção classificadas entre as 500 maiores do país conseguiram crescer no último ano. Dados da sondagem da CNI indicam que as dificuldades enfrentadas por esse segmento continuam a se ampliar sem perspectiva de melhora. O percentual médio de utilização da capacidade de operação permaneceu estável em 60%. Em julho, 9 pontos percentuais abaixo do que observado em julho de 2014. A intenção de investimento, outro importante indicador para compreendermos a crise no setor, permanece em trajetória de queda. Em agosto, o índice recuou 3,1 pontos e atingiu 26,6 pontos percentuais, o menor valor desde que a CNI iniciou com a série histórica em novembro de 2013. Nem as projeções mais otimistas indicam o fim da recessão em 2016.
A possibilidade é que apenas em 2017, quiçá em 2018, o país volte a apresentar indícios de crescimento econômico. Neste ínterim, não podemos deixar que mais de 600 mil empregos se encaminhem para o ralo e a construção civil continue a bater recordes inglórios para o fortalecimento do setor industrial. Ora, o governo Dilma, que teria por obrigação promover o desenvolvimento da economia, ser um indutor do crescimento, faz exatamente o contrário. Gera mais instabilidade num ambiente onde a confiança dos empresários alcança os níveis do volume morto. Em meu estado, o estado do Pará, 30 construtoras que executam os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida estão sem previsão de receber os recursos garantidos pelo governo para saldar as dívidas do programa. O calote com as empresas construtoras se aproxima dos 100 milhões de reais e corresponde aos débitos em aberto dos meses de julho e agosto deste ano. De acordo com o Sinduscom Pará, a continuidade das obras do programa Minha Casa Minha Vida estão seriamente comprometidas devido ao nível de imprevisibilidade do pagamento. Essa situação gera um efeito dominó gravíssimo à economia local. Provoca a diminuição de vagas de trabalho, desemprego, atinge a capacidade produtiva das empresas e, consequentemente, retarda o sonho dos brasileiros de terem a casa própria, presidente senador José Medeiros. Considerando os problemas de ordem gerencial, o Sinduscom Pará garante que 6 obras estão totalmente paradas, sendo 2 no município de Breves, no Marajó, 2 em Cametá, 1 em Ananindeua e 1 em Marituba. Em outras cidades paraenses, inclusive na capital, Belém, onde se tem cerca de 9 mil unidades habitacionais em produção, as construções seguem em ritmo bastante lento, quase parando. Caso o repasse da verba pendente seja regularizado, o sindicato afirma, o Sinduscom Pará, que consegue entregar 50 mil unidades habitacionais, reduzindo assim o déficit habitacional no nosso estado e garantindo o emprego dos trabalhadores paraenses. Considerando as 50 mil unidades em desenvolvimento, estariam em jogo cerca de 25 mil empregos diretos e outros 10 mil indiretos. Apesar dos problemas na execução das obras do Minha Casa Minha Vida 1 e 2, o governo Dilma já anunciou, como disse, que no próximo dia 10, deve ser amanhã, lançará a fase 3 do programa. Ora, como é possível a presidente agir com tamanha irresponsabilidade para com o setor e para com os brasileiros? Se o orçamento previsto de 800 milhões por mês para atender as obras em andamento em todo o Brasil não consegue executar as obras da fase 2, como o governo anuncia que irá iniciar a nova etapa do programa? Por tudo isto exposto e com a finalidade de debater e propor soluções para a retomada do crescimento do setor da construção civil, apresentei requerimento na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, para a realização de audiência pública, onde deverão ser convidados o ministro da Cidade, o senhor Gilberto Kassab, o presidente da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Rodrigo Martins, o presidente do Sinduscom Pará, Marcelo Gil Castelo Branco, um representante do Banco do Brasil, um representante da Caixa Econômica Federal, que são os 2 agentes do programa Minha Casa Minha Vida do governo. A participação das senhoras senadoras e dos senhores senadores é fundamental para que o Poder Legislativo traga contribuições numa época em que estamos cercados pela incerteza e por uma das piores crises enfrentada por esse país sem, lamentavelmente, governo. Concluindo, senhor presidente, quero só dar como informação também do requerimento que encaminhei à mesa do Senado, pedindo informações. Requeiro, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com os artigos
215, inciso 1, a linha A, e 216, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, que este requerimento seja encaminhado ao ministro de Estado da Fazenda, senhor Joaquim Levy, para que este providencie, junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, informações referentes aos contratos com empresas da construção civil no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida no Estado do Pará, cujos repasses estejam atrasados há mais de 10 dias. Solicito relação detalhada das empresas do empreendimento, do prazo e dos valores em atraso. A justificativa não precisa ser lida, porque já fez parte do pronunciamento que fiz sobre a situação das empresas de construção civil do meu estado do Pará. Muito obrigado, senhor presidente.